Pai, que teus guardiões, ó Senhor que me guarda, nas regiões celestiais e terrenas. Pai, venham liberar os portais da tua glória, meu Senhor. Venha abrir os caminhos, ó Pai, nas regiões celestiais e terrenas, para levar o teu povo, o teu reino, para levar esse povo à tua glória, para levá-los à libertação e à restauração, ó Pai. A nuvem de Chias, Amânia, envia teus guardiões, teus anjos, para nos abrir os caminhos, ó Pai, para levar o avivamento, a restauração para essa nação, pelos jovens, as crianças, ó Pai, que estão se perdendo. Ah, Senhor, pelos aqueles que se corromperam, tenha misericórdia. Ó Senhor, eu peço a purificação das iniquidades, que eles venham ser mansos e humildes, justos, santos e verdadeiros, ó Pai. Ó Senhor, estabeleça mais santidade. Pai, eu oro, pedindo que nesse congresso, Pai, os teus guardiões venham trazer mantos para a sua igreja, a expansão do teu reino sobre nós, as mansão de expansão, Pai, de crescimento. Tenha misericórdia, Cordeiro de Deus. Tenha misericórdia, Pai celestial, da minha alma, do teu povo. Mais da sua glória, quebranta nosso coração. Edevaduce, tarabanúria, darabadassúria. Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui quem fala é seu amigo Robson Martins. Hoje nós acabamos de romper uma madrugada maravilhosa aqui de oração. Estou um pouquinho cansado aqui, mas eu sinto no meu espírito de entregar uma palavra para vocês, né? E passamos essa noite ouvindo tantas coisas maravilhosas que o Pai estava me comunicando, me revelando, me mostrando em espírito. E veio ao meu coração de falar para vocês um dos segredos de ouvir a voz de Deus, né? Já ensinei alguns outros devocionais aí, só que eu gostaria de falar para vocês sobre a quietude, né? Quando você aprende a descansar nas suas emoções, nos seus pensamentos, para que você possa ouvir a voz de Deus. Salmo 125 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu serei exaltado. O Senhor manda você se aquietar. Essa quietude é o descanso em confiança na presença de Deus, em quem Ele é, né? O que nós temos que entender é que às vezes a quietude não significa que você vai parar de trabalhar, parar tudo e deitar no chão para poder ouvir a Deus. Não tem nada a ver com isso, amém? Mas lógico que também você pode deitar e estar em estado de quietude, com certeza. Mas a quietude é um estado de espírito, de um coração que confia no Senhor, que não permite que as emoções falem mais alto do que o seu espírito e nem falem mais alto do que a palavra de Deus. Quando as emoções elas falam mais alto, os pensamentos, do que a palavra de Deus e o teu espírito, você vai ficar conturbado e você não vai conseguir ouvir a voz de Deus claramente. Sempre terá perturbações. E eu aprendi no decorrer dos anos, na minha caminhada e a experiência que eu fui tendo com Deus, que todas as vezes que as minhas emoções estavam agitadas ou ansiedades vinham, muitos pensamentos, muitas coisas para resolver, eu tinha dificuldade de discernir o que o Espírito Santo estava falando comigo. Mas exatamente quando o meu espírito era liberado e o descanso de Deus vinha em mim, a unção quebrava o jugo, eu ouvia a voz de Deus claramente. Uau, aleluia! Por isso que as emoções, elas são de grande empecilho quando elas estão acima do nosso espírito. As emoções, elas são perigosas. Eu quero até fazer um outro vídeo para vocês sobre as emoções e o espírito e como tem que trabalhar junto aí, tá? Porque é um ensinamento muito importante para dar para vocês. Porém agora, eu quero falar para vocês que as emoções, quando elas estão acima do nosso espírito e os nossos pensamentos muito sobrecarregados, nós não conseguimos discernir a voz do Espírito Santo quando Ele está falando conosco. E às vezes, irmãos, muitas das pessoas têm esse mesmo problema, que elas não entendem. Elas querem muito ouvir a voz de Deus, ela procura resposta para um algo urgente e ela acaba sobrecarregando a mente e a sua mente fica cansada. Isso acaba bloqueando o canal do Espírito que opera na nossa mente de ter discernimento de quando Deus está falando e quando os nossos próprios pensamentos estão falando. E acaba havendo uma confusão dentro de nós. Por isso, você que deseja ouvir a voz de Deus, seus pensamentos precisam estar descansados. Você não pode perturbar muito a sua mente. Por isso ele diz: não perturbe o vosso coração. Amém? Não perturbe os seus pensamentos, não perturbe o seu coração. Aprenda a descansar mais no Senhor. Então quando você quiser ouvir a voz de Deus, primeira coisa, aquieta as tuas emoções. Descanse os seus pensamentos. Se tem muitas coisas, você está orando na sua mente, passando na sua mente, medite na palavra até que a sua mente entre em estado de concentração. Porque aí o teu espírito começa a fluir. E quando o teu espírito começa a ser liberado, você vai começar a perceber a unção do Espírito Santo. Geralmente quando o nosso espírito é liberado, a unção é liberada junto.
Isso quebra julgo, quebra o julgo da mente, das emoções, da carne, das opressões malignas, que nos ajuda a fluir na presença de Deus e discernir a sua vontade, a sua voz, a sua palavra para conosco. Amém? Então, fica uma dica para vocês: aquieta suas emoções. As emoções e os muitos pensamentos têm um poder terrível de bloquear a voz de Deus quando ela fala conosco e a voz do nosso próprio espírito. Lembrando, né, eu tenho que ensinar também isso para vocês, isso é mais, eu falo muito no seminário A Vida no Espírito, que a voz do nosso espírito, muitas coisas que às vezes você ouve, você fala, Deus está falando comigo. Não, o teu espírito está falando com você. E às vezes você está falando que está com fome, está gravando aqui, né? O rapaz estava ouvindo meu espírito estava falando umas coisas para mim, era o meu espírito falando, era o meu espírito pensando, e eu ouvia os pensamentos do meu espírito. E como é que tu sabe a diferença, apóstolo? Não, com o tempo, a prática leva à perfeição, é algo que é natural. Quando nós aprendemos a viver uma vida de oração, orar, jejuar, consagrar a vida, se purificando, né? A vida de meditação na palavra, ela te leva a isso naturalmente. E uma coisa importante, que quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos doutrina isso. É o Espírito Santo que edifica isso aqui, ó, de uma maneira sobrenatural dentro de nós. Ele encaixa essas coisas dentro do nosso ser. O Espírito Santo, quando ele tem liberdade, ele tem acesso ao espírito de uma pessoa e o coração para edificar essas coisas dentro da pessoa, ele vai trabalhar. Quem mais deseja falar com você é o Espírito Santo. Ele deseja mais falar com você do que você deseja ouvir a voz dele. Lembra-se que sempre a voz de Deus virá a você, né? Porque esse é o amor do Pai. Você vê que quando Jesus ele acabou de ser batizado nas águas, ele levantou e veio a voz do céu e disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. A voz veio até ele. Quando ele estava entrando em Jerusalém, novamente a voz de Deus ela veio do céu, já o tenho glorificado, e o Senhor falou, essa voz ela veio por amor de vocês. A voz do Senhor ela sempre vem a nós. Elias, quando ele estava perturbado em suas emoções, afligido pela perseguição do reinado de Jezabel, ele fugiu para o deserto e dali ele andou durante 40 dias e 40 noites. Mas você vê que o anjo do Senhor deu a ele pão e água para beber, né, representando o poder da palavra e a presença do Espírito para ele andar no deserto para suportar aquele jejum, e subiu aquela caverna. E quando ele chega naquele local, ele vem um terremoto, daqui a pouco vem um vento forte, vem um fogo. Ele achou que Deus estava aqui, estava ali, mas de repente, quando uma brisa suave envolveu o rosto de Elias, ele ouviu a voz de Deus claramente falando com ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Volte pelo caminho de onde você veio. Mas é engraçado que o anjo alimentou a Elias, né? Mas o anjo não falou nada com ele, deixou ele andar 40 dias no deserto para chegar lá naquela caverna e falar, volte de onde você veio. Olha que coisa tremenda, né? Por quê? Porque Deus ele permite isso. Esse aqui é um dos outros segredos mais poderosos para você aprender a ouvir a voz de Deus, sobre ambiente e ambiência. Deus, ele para falar certas coisas conosco, existe coisas que Deus, para falar comigo, ele não fala de qualquer maneira, são coisas tão sérias que ele vai falar, que ele muda o meu ambiente, ele me tira da minha casa, me leva para o meio das matas, para o meio do monte, né? Ele começa ali a tratar comigo, a unção vem, eu começo a interceder, até que eu rompo no espírito e começo a ouvir coisas mais profundas, que eu não conseguiria ouvir em casa, por causa do ambiente. Ele me mudou o meu ambiente até que eu tivesse preparado em estado de espírito para ouvir o que ele iria me revelar. Por isso que já fiquei, inclusive, lá em cima, lá, pode dar uma filmadinha aí, Afonso? Lá, Brenda, qual é lá em teu por lá? Isso, bem lá em cima. Lá eu passei 40 dias de jejum lá em cima, já passei outros tempos de jejum, na verdade foi 57 dias, porque eu desci do monte e continuei em jejum em casa, porque eu tive grandes batalhas, não parou, tive que passar mais dias em guerras, grandes batalhas espirituais. E ali eu ouvia coisas extraordinárias de Deus, mas para mim ouvir aquelas coisas extraordinárias, o Senhor teve que mudar meu ambiente. E teve que tratar a ambiência dentro do meu espírito, que é a revelação, para preparar o meu discernimento, me edificar, para que eu viesse ouvir grandes revelações que Ele me entregou nesses períodos que eu fiquei intenso de jejuns aí. Então, por isso que eu digo para você, sempre existe níveis que Deus vai falar com você, que Ele vai ter que te mudar de ambiente, preparar o seu interior, edificar teu espírito, para que Ele possa falar a você. Amém? Mas
Vou ficar no mais básico de como ouvir a voz de Deus, que é descanse as suas emoções, seus pensamentos, para que você possa ter mais discernimento quando o Espírito Santo estiver falando com você. Quando você estiver buscando resposta de Deus para alguma coisa, não turbe seu pensamento, não turbe seu coração. Ore, espere que a resposta de Deus, ela virá ao teu espírito. Jejue, porque o jejum, ele ajuda a quebrantar as emoções, os pensamentos, traz descanso interior e você flui muito mais no discernimento da voz de Deus. Amém? Um grande abraço para vocês. Não esqueça aí de dar um like aí. E não se esqueça aí também, ative o sininho que vai ajudar você a receber notificação dos próximos vídeos. Isso é muito importante para que você sempre dê continuidade nesses ensinamentos. Isso nos ajuda a propagar o canal. Compartilhe com seus amigos, com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Ajude na propagação desse canal que está sendo maravilhoso. Tantas pessoas estão sendo alimentadas e abençoadas para a glória do nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Te prosias kramba. Derefatania secreto crosias zemenia. Doroko prosite que prequea. 14 anos aqui de oração, depois de novembro, vai começar a contar de 14. Faz anos. E fechado lá em cima, no meio da mata. Ali foi uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida, lá em cima. Outros montes, mata fechada também. Um dia Deus me revelou algo muito, muito tremendo. Uma madrugada que eu passei lá em cima. Sobre a dor do coração dele em relação aos pobres, aos perdidos, às crianças, né? Parece que o reino de Deus não é dado aos pobres. Eles não têm esse ensinamento, eles não têm escola profética. Essas igrejas pequenas, essas comunidades sofrem. Por quê? Porque não é quem leva o reino de Deus para eles. E agora eu estou buscando em Deus mesmo realmente pessoas que ajudem esse ministério para a gente poder ter condições de fabricar materiais, produzir materiais e levar para os pobres, levar para as igrejas, levar assistência, né, para ajudar as crianças, ajudar as pessoas, ajudar as comunidades, porque primeiramente o reino de Deus é pregado aos pobres e não aos ricos, não os que têm condições, aqueles que necessitam, que carecem realmente da graça de Deus. Escroto,